Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Eu sou Carlos Del Valle, esse aqui é o Roda com Roda, podcast F1 Brasil, e a gente vai continuar a nossa série. A gente está falando das temporadas da Fórmula 1, desde 1986 até agora, então quem quiser pode ver aí na playlist os vídeos antigos. A gente chega agora em 2011, que é o ano que, assim, ao contrário de 2010 e 2012, que foram anos que terminaram ali nos últimos metros, né? 2008 também. 2011 foi um ano que o Vettel terminou, né, venceu com 4 corridas de antecipação, mas 2011 teve muitas mudanças importantes. Por exemplo, né, chegada dos pneus Pirelli, chegada do DRS, coisas que persistem até hoje. Então vamos lá, meus amigos, vamos falar desses carros e dessas peripécias aí que os nossos pilotos passaram, né? Deixa eu diminuir aqui a minha careta. Colocar aqui essa fotinha aqui de Mônaco, né? Para quem lembra, teve uns entreveros ali entre Felipe Massa e Lewis Hamilton. É assim, bom, antes de começar a falar, é importante vocês saberem que você se inscreva no vídeo. Isso, se inscreva no vídeo e curta o canal. Não, você se inscreve no canal e curta o vídeo, aperta o joinha, notificação, sininho, seja membro, você pode ser parte do nosso grupo de WhatsApp exclusivo para conversar comigo. E esse aqui é o nosso Instagram, Roda com Roda Podcast F1 BR, e também o nosso Twitter. Lá é @podcast F1 Brasil, mas se você procurar Roda, com certeza você também acha a gente. Então, beleza? Instagram, Twitter, esse aqui são as nossas redes sociais principais. Tem Facebook também para quem estiver andando por lá. Esse aqui é o Mark Webber comemorando. Bom, a gente vai falar, claro, a Red Bull RB7 foi o carro dominante, né? E um dos motivos desse carro ter sido dominante em 2011 foi a aerodinâmica, claro, do Adrian Newey. Hoje a gente vai poder ler um trechinho aqui do nosso famoso livro. Não, cadê? Deixa eu aumentar aqui a minha careta. Ó. Depois eu vou ler um trechinho aqui do How to Build a Car, né? Infelizmente, assim, vocês têm que mandar e-mail, etc, lá para HarperCollins para eles traduzirem. Tem gente que vem perguntar, mas não tem ainda em português. Tem para comprar via Kindle, pelo menos, né? Então, o que acontece? Para 2011, eles proibiram o duplo difusor, que é aquele que deu toda aquela polêmica com a Brown, e daí para 2010 todo mundo usou. Como que funciona o lance do duplo difusor? O difusor era para ele ser pequenininho em 2009. Esse aqui é um carro de 2009, certo? Aquele ano da Brown. Era para ser esse difusorzinho retangular pequeno aqui embaixo. Só que o que aconteceu? Veio o duplo difusor, então em vez de ser só aquele retângulozinho, o pessoal fez outros andares aqui em cima e o poder do difusor aumentou muito. Isso que é o duplo difusor. Tinha um buraco embaixo da assoalho, aquela coisa toda. Pra você ter uma comparação, esse aqui é o difusor que a regra queria em 2009, retângulozinho e tal. E o pessoal fez todo tipo de outros andares, buracos saindo por cima, etc., com furo lá no assoalho. Para 2011, a gente volta obrigatoriamente, eles reescreveram a regra para não ter buraco no assoalho, então vai ter que ser esse difusorzinho chinfrinho aqui, que era o planejado, não pode mais duplo difusor. Eu tenho uma foto aqui em algum lugar, eu tinha separado uma foto do difusor que o Adrian Newey colocou, não, mas não está mais. Deve estar ali para frente, depois eu mostro. Para 2010, aquela que o Vettel foi campeão pela primeira vez, o difusor era uma coisa brutal, assim. Então o que eles... Ah, tá aqui, ó. Eu tava aqui do meu lado. Essa daqui é o carro de 2010. Pode notar que tá com pneus Bridgestone ainda. Foi o último ano da Bridgestone. E você nota o tamanho, né? Em vez de ser só aquele retângulozinho, para 2010 o Adrian Newey concebeu todo o carro da Red Bull em torno do duplo difusor, né? Então o buraco já começava lá no meio do carro. Aquilo que eu falei nos outros vídeos, né? O Adrian Newey não sabia brincar. Então... em vez disso aqui, que era o que a regra queria, a gente foi parar nisso daqui, né? Que era essa monstruosidade. Então, como ia ter que voltar para o difusor pequeno para 2011, o que o pessoal explorou muito foi o difusor soprado, né? Ou seja, você conecta o escapamento aqui do lado do difusor para que os gases acelerem ali a saída do ar, etc, etc. Você, só explicando novamente, né? Eu sempre falo na maioria dos vídeos, mas para quem está chegando agora... o difusor fica aqui atrás do carro, porque assim, se o ar está muito desorganizado aqui atrás, fica esse rolo de ar turbulento aqui, é um ar de alta pressão que não deixa o ar passar rápido, né, por baixo do carro. Você quer que o ar vá o mais rápido possível aqui, porque ele acaba, quanto mais rápido, menor a pressão, acaba sugando o carro contra a pista. Então, quanto mais eficiente o difusor, melhor. Então, é claro que se você usar um difusorzinho desse daqui, é muito pior
do que essa monstruosidade que o Adrian Newey usou em 2010 e que não ia mais poder para 2011. O que eles faziam? Esse aqui é um carro de 2010. Difusor soprado. Você conectava, deixava aqui na horizontal o escapamento e ele acelerava os gases e faziam com que a pressão aqui atrás do difusor fosse ainda menor. Com isso aumentava a eficiência aerodinâmica do carro, colava ele ainda mais no chão. Para 2011, o Adrian Newey chegou a requintes de crueldade com esse lance do duplo difusor. Note que aqui era um tubo que tinha esse negócio. Para 2011, olhem só a sofisticação da coisa. O escapamento você nem enxerga aqui. Isso aqui é o escapamento do carro. Ele virou uma fenda horizontal aqui do lado do carro, que além de acelerar o difusor, ele tinha um poder imenso de evitar que o pneu solte o squish para o lado, né? Aquilo que eu falei no outro vídeo. Esse squish tem aqui no livro, uma fotinha aqui no livro do Newey, eu vou explicar. Na maioria dos lugares da internet, o pessoal chama de tire squirt, porque squirt significa, dependendo do tipo de vídeo que você visita na internet, né? Você vai saber que squirt significa esguichar. Mas esse aqui é um vídeo família, então eu vou usar o termo que o Adrian Newey usa, que é squirt. O que é o tire squirt? O pneu está girando para frente, então ele arrasta o ar e ele esmaga o ar embaixo dele enquanto ele está girando. Isso gera para os lados esse esguicho de ar turbulento, sujo, que atrapalha muito o funcionamento do difusor. Sempre o pneu é um abacaxi. Então eu vou aumentar aqui a minha imagem para poder mostrar para vocês a foto do livro do Adrian Newey, que está aqui, ó. Tá? Aqui você consegue ver o tire squish ali no desenho, que você pode ver que tem um pneuzinho desenhado e tem aquela coisinha escapando ali por baixo do pneu. Então tudo que você faz ali não só do escapamento, mas também o ducto de freio, né? Vocês lembram que o ducto de freio foi uma treta sensacional, né? Esse ano, que a Renault agora, né? Eu estou falando de 2020, se você está vendo depois, né? Só para explicar. Que a Force India copiou o ducto de freio, etc. O ducto de freio tinha muito poder aerodinâmico, né? Se você for olhar nessa figura ali que eu estava mostrando, esse squish do pneu ele é isolado um pouco pelas aletas que tem no ducto de freio, então o pessoal sempre teve essa malandragem, né, de querer usar o ducto de freio como uma peça aerodinâmica, não para refrigerar o freio, né? Isso foi sendo cortado cada vez mais com o passar dos anos. E o que aconteceu foi que esse carro ele era sensacional, né? Outra coisa que chegou para 2011, a DRS, né? Que você podia abrir a asa. Hoje em dia é uma coisa tão comum que acho que nem precisa explicar, né? Mas isso aqui até 2010 não existia. Para 2010 tinha aquele F-duct, né? O ducto F, que era que o piloto tampava e estolava a asa. Eles resolveram fazer uma da própria Fórmula 1 mesmo, que é assim, o piloto aperta um botão, ele abre a asa, diminui o arrasto, aumenta a velocidade na reta e quando ele encosta no freio, diminui, você fecha a asa, né? Na verdade, a asa em repouso, ela é fechada, né? Para ela abrir, você tem que ter energia hidráulica ali para abri-la, então se pifar, ela já volta ao normal para evitar, né? Aquele acidente foi do Ericsson em Monza, né, que a asa não fechou e você perde totalmente a traseira do carro. Então, DRS começou em 2011 e começou em 2011 também os pneus Pirelli. Esse ano de 2011 foi um ano que teve aquele ano que tinha de 3 a 4 paradas por equipe, porque eles em 2010 tinha tido aquele grande prêmio do Canadá, que os pneus não aguentavam nem 10 voltas. E foi uma corrida sensacional, que o Hamilton acabou ganhando tudo. Então, o que eles falam, né? No outono de 2010 para 2011, ou seja, a partir ali de setembro, quando a Pirelli estava se preparando para se tornar o único fornecedor de pneus para a Fórmula 1, a fábrica de pneus, Pirelli, perguntou para as equipes o que eles queriam, né? E o pessoal, tanto da FIA como das equipes, falaram, não, eles queriam pneus que dessem corridas emocionantes, como o do Canadá. No Canadá, como o que aconteceu foi que foi pego de surpresa, né? A Bridgestone levou pneus bem macios, mas eles tinham feito uma recapagem no circuito e era muito mais abrasivo, né? Então, os pneus eram aniquilados depois de apenas algumas voltas
e mesmo quando ia com o pneu médio, eles também não duravam. Então foi uma corrida imprevisível, fantástica, uma corrida maluca no seco. Então para 2011 chegaram os pneus Pirelli com a ordem de que eles se destruam. E eles tinham um lance assim, não só que eles gastavam depois de poucas voltas, 15 voltas era o máximo, assim, como também quando eles terminavam, o que tinha por baixo da borracha era uma coisa que não existia, assim, de tão ruim que era. A pessoa caía, de repente, de 3 a 5 segundos o tempo dele. Eles falavam cair do despenhadeiro, né? Então, essa é mais uma das características de 2011, pneus Pirelli. Outra coisa, esse aqui é o Bruno Senna, que ele estreou na Lotus, né, no meio do ano. Outra coisa, quem ia correr por essa Lotus aqui era o Robert Kubica. Ele fez uma temporada fenomenal em 2010 com a Renault amarela. Todo mundo esperando demais, né? Ele já estava quase certo que depois de 2011 fosse para a Ferrari. E no fim das contas teve o acidente de rally, né? Então todo mundo ficava pensando o que o Robert Kubica ia fazer com esse carro. Principalmente porque esse Renault aqui, o R31, tinha algumas coisas inovadoras e acabou que conseguiu 2 pódios nas 2 primeiras corridas com Heidfeld e Petrov. Então, era para ser 20 corridas, mas teve a rebelião no Bahrein, né? O Bahrein é um país daquele tipo que infelizmente tem muito ali no Oriente Médio, que a maioria da população é xiita, mas o pessoal que é a elite dominante é sunita. Então, volta e meia tem rebelião e o pessoal tenta controlar a maioria da população, aquela coisa toda. Então, era para ser 20 corridas, mas acabou sendo 19. E assim, vamos falar dos carros, né? Primeira coisa, acho que já falei, né, da nossa Red Bull. Cadê? Vamos achar uma foto da Red Bull, né? Mas cadê você? Ah, já sei, aqui? Não. Dei fim na Red Bull. Era para ter uma foto boa da Red Bull aqui em algum lugar. Talvez aqui na Malásia. Vamos ver. Não, eu não vou me conformar. Eu vou achar uma foto. Tá, pode ser essa largada aqui, talvez. Não, talvez lá. Eu não decorei. Ah, tá aqui. Red Bull RB7, então. Difusor soprado, não é mais duplo difusor. Outra coisa que o Adrian Newey fez para esse carro foi que você tinha KERS. Esse ano todo mundo usou KERS. Ele era permitido em 2010, mas ninguém usou. Para 2011 todo mundo usou. O Adrian Newey ele fez uma coisa que era ousada na época, mas que ele não queria que atrapalhasse a aerodinâmica. Então ele colocou as baterias do KERS entre o motor e o câmbio. Então era num lugar ali estratégico que acabava que o KERS da Red Bull volta e meia dava algum quiprocó, assim, ficava sem KERS e tudo, mas a vantagem aerodinâmica era tão grande que mesmo assim muitas vezes eles ganhavam a corrida sem KERS. Então era Vettel e Weber. Pra você ter uma ideia, o que essa Red Bull RB7 fez? Eram 19 corridas, esse carro fez 18 poles. Vettel fez 15 poles, bateu o recorde, e 3 do Weber. Então 15 mais 3, 18 poles em 19 corridas. E das vitórias foram 12 vitórias em 19 corridas. Então foi um carro extremamente dominante, né? O Vettel ganhou 11 corridas no ano e o Weber uma. O Vettel terminou 122 pontos na frente do Jenson Button, né? Quase 5 vitórias, né? A vitória valia 25 pontos, ele terminou 122 pontos à frente do Jenson Button. E uma coisa que você tem que tirar o chapéu é a confiabilidade desse carro. Deixa eu só abrir aqui. Você vai notar que eles não quebraram nenhuma vez no ano inteiro os carros. Pelo menos quebrar assim de você chegar a abandonar, sabe? Tinha aí problema de câmbio e tal. Só que você vai ver aqui o Vettel, ó. Deixa eu ver se eu estou tampando aqui. Não estou na frente? Não. O Vettel, ele não abandonou nenhuma vez. Exceto em Abu Dhabi, quando foi por um pneu furado. E o Mark Webber não abandonou nenhuma vez, exceto Itália, quando ele teve um acidente, quando ele bateu. Ou seja, a Red Bull fez a lição de casa, né? Porque a Adrian Newey tem um pouco desse lance, que em 2010 o carro era meio frágil, etc. Para 2011 eles acertaram essa parte e não tiveram nenhum abandono mecânico no ano. Então isso que acaba tornando, né, um ano tão dominante, porque em 2010, talvez se não tivesse tantas quebras, o Vettel teria sido até campeão antes e com mais facilidade, mas a gente tem que lembrar que ele quebrou no Bahrein, na Espanha,
na Austrália e na Coreia, explodiu o motor e tal, né? Então isso não aconteceu dessa vez, então a Red Bull ganhou 12 das 19 corridas e 18 das 19 poles. Então o difusor soprado eu já mostrei, depois eu vou falar de uma outra tretinha do difusor soprado e tem o lance do KERS. Muito bem, então essa é a nossa Red Bull RB7 motor Renault. A Renault teve um papel importante nesse negócio. Bom, aí chega a nossa McLaren. A McLaren, né, MP426, como é que você diferencia ela das outras, né? A McLaren, ela tem meu Deus, eu não cheguei a decorar direito nessas fotinhas. Tá pra cá, eu acho, quando o Button ganhou, não. Tá aqui. Essa McLaren, você sabe fácil, porque ela tem essa carenagem lateral em forma de L. Então, você diferencia facilmente, né, a McLaren MP426 das duas McLarens que são muito parecidas com ela, que são a de 2010 e a de 2012. Esse sidepod em L, a ideia era assim, já que não ia ter mais difusor soprado, não ia ter mais duplo difusor, eles queriam que o ar chegasse mais desimpedido lá nas asas traseiras, na região do difusor, sem a turbulência da carenagem lateral, do sidepod ali grudado no carro. Acontece que, talvez se esse carro fosse mais convencional, a McLaren pudesse ter ido melhor, sabe? Porque o que aconteceu? Esse tipo de sidepod aqui, ele recebia o ar direto da turbulência do pneu, e esse ar não é tão bom para refrigerar o carro, né, que você precisa de arrefecimento. Então esse sidepod acabou tendo que ser maior do que ele seria se fosse daquele formato natural que toma o ar na cara aqui. Essa é a principal característica dessa McLaren. Eles tentaram fazer um escapamento, um difusor soprado revolucionário lá, só que não deu certo. Eles quiseram fazer uma espécie de octopus, que era isso aqui, ó. Isso aqui é uma foto do Craig Scarborough, que era um jeito de você ligar o escapamento já meio ali mais para frente ainda do que ele ficaria, para ajudar ali na aerodinâmica. Na pré-temporada foi uma desgraça, o carro era lento e o escapamento estragava direto, eles quase não tiveram pré-temporada a McLaren. E daí até o Adrian Newey fala, deixa eu achar aqui porque essa frase eu acho muito engraçada. A McLaren tentou vir com um sistema de escapamento incrivelmente complicado. Eu estou lendo aqui do livro, né, do Adrian Newey. A McLaren tentou aparecer com um escapamento incrivelmente complicado, tentando conseguir um difusor soprado que, vamos ser sinceros, não funcionou. E como eles se bateram em toda a pré-temporada, eles fizeram um trabalho tristemente rápido, né, para ele, Adrian Newey, de simplesmente copiar o nosso escapamento e colocar ele no carro para a Austrália, que era a primeira corrida da temporada, e da noite para o dia, fazendo esse escapamento igual ao do Adrian Newey, a McLaren se tornou tremendamente competitiva. Então eu acho essa frase do Adrian Newey muito engraçada. Tristemente, eles foram muito rápidos em copiar o meu escapamento. Vamos achar de novo a foto do Button, que eu estou ruim de achar foto hoje, que não está fácil. Pronto. É assim, esse é o ano que o Button foi vice-campeão, foi um grande ano do Button, apesar de que em vitórias foi 3 vitórias do Button, 3 vitórias do Hamilton. Vocês lembram que a Red Bull ganhou 12 das 19 vitórias? Dessas 7 que não foram da Red Bull, 6 foram da McLaren. Então a McLaren foi claramente a segunda força. Em pontos, o Button ganhou do Hamilton por 42 pontos, quase 2 vitórias, né, 270 a 227, sendo que em vitórias foi igual, muito porque o Hamilton foi o annus horribilis, né, do Hamilton, bateu, só que o Felipe Massa ele bateu umas 3, 4 vezes, teve aquela vez do Kobayashi, então o Hamilton estava no ano que ele mesmo disse que ele estava perdido, foi o ano que ele deu a famosa entrevista em Mônaco, dizendo que talvez seja por eu ser negro que os comissários pegam no meu pé, ele estava completamente descontrolado nesse ano. E para você ter uma ideia, o Hamilton ele teve 6 pódios em 19 corridas e o Button teve 12 pódios em 19 corridas. Então isso que fez muita diferença na pontuação. Você vê que o Button, 3 vitórias, né? Canadá, Hungria, Japão. O Hamilton, 3 vitórias. China, Nürburgring, Abu Dhabi. Só que o Hamilton, fora essas vitórias, só tem mais 3 segundos lugares, não tem mais nenhum outro pódio.
Já o Button era um visitante frequente do pódio, que ele ficou 5 corridas seguidas no pódio e depois as 3 últimas de novo, por exemplo. Então, o Button foi um piloto muito mais regular, apesar que em velocidade o Lewis Hamilton estava um pouco acima. Por exemplo, a única pole do ano, né, lembra que foi 18 e 19 poles foram da Red Bull. A única pole do ano que não foi da Red Bull foi o Hamilton na Coreia, para você ter uma ideia. Então, o que acontecia com o Hamilton é que ele estava com o psicológico em frangalhos. Eu até coloquei aqui no meu roteiro, que eu tirei do especial da BBC de final de ano de 2011, que a BBC pergunta para o Hamilton se ele ser superado pelo Button é uma sensação muito esquisita para ele, que isso nunca costumava acontecer. E ele fala assim, o Hamilton, abre aspas, sim, mas o que acontece é que o Jenson ele tem o pai dele em todas as corridas, a namorada dele em todas as corridas, o empresário está com ele, toda a galera dele ele está sempre com as pessoas dele. Ele está numa situação muito boa, que é onde os pilotos devem estar. E eu meio que tenho perdido isso durante o ano, mas estou tentando tocar mesmo sem ter essas coisas. Porque o que acontece? Em 2011, o Hamilton, o pai dele não era mais o empresário dele. Ele assinou com uma empresa de empresários lá, que chama 19th Century, um negócio assim, que era um pessoal mais para empresário de artista e tal, e ele acabou indo para esse lado, então se afastou um pouco do pai. O namoro com a Nicole era uma confusão sensacional, porque ela morava nos Estados Unidos, ele morava no mundo inteiro, e ela era muito ocupada lá com o trabalho dela com música, aquela coisa toda. Então o Hamilton estava num estado que ele mesmo, você vê as entrevistas dele em 2011, ele está assim, com o ombro encolhido, falando baixo, às vezes ele quase chora na entrevista, uma coisa que ele estava realmente bem perdido. Ele teve as colisões com o Massa em Mônaco, que é aquela que eu comecei, né? Onde é que eu botei aquela foto agora, né? O programa, né, com o Massa aqui espatifado. Aqui o que aconteceu? O Hamilton ele tentou colocar por dentro na curva Lewis, que é aquela curva extremamente lenta, o hairpin mais lento da Fórmula 1. Muita gente já tentou passar ali, às vezes deu certo, às vezes não, né? Tem aquela cena clássica do Piquet e o De Cesaris, um xingando o outro. Os dois ficam se enroscando e eles acabam saindo ali, depois tem a curva Portier e tal. Mas no túnel, o carro do Massa já está com a asa quebrada e ele não consegue fazer a curva ali do túnel e bate ali, aquela coisa toda, né? Então, essa foi uma das colisões. Teve também em Singapura, que o Hamilton estragou completamente a corrida do Massa, acho que furou o pneu dele, que é aquela vez que o Massa chega, o Hamilton está dando entrevista, o Massa bate com força no ombro dele e fala, good job, bro, né? Tipo, bom trabalho, hein? Ironizando, né? Acabou com a minha corrida de novo. E as batidas também com Massa na Índia, ele bateu no meio do Massa, o Massa foi parar lá longe, e o Hamilton teve a colisão com o Kobayashi em Spa. Então, anos horríveis do Lewis Hamilton. Então isso é a McLaren. O que a gente pode falar da Ferrari? Essa Ferrari 150 Itália é um carro que deixou muito a desejar. É um carro que ele não tinha, o sistema de difusor soprado deles nunca chegou a conseguir fazer frente para a Red Bull. Era um carro que você olhando para ele era bem parecido com o do ano anterior, que era um carro bonito, aquela coisa toda, mas principalmente essa parte tecnológica eles ficaram muito atrás. Então a Ferrari foi bem pior comparada a 2010, eles tiveram 5 vitórias em 2010 e agora, em 2011, o Alonso conseguiu uma única vitória em Silverstone e ainda em situação controversa que eu já vou explicar, né? Teve aquele momento na Coreia que ele estava tentando perseguir o Weber, que ele fala I give up, né? Eu desisto, que pegou um pouco mal. E o Alonso, nas entrevistas, ele fala que eles tiveram problemas de correlação entre o túnel de vento e o que acontece com as peças na vida real. Então o que aconteceu com eles foi que eles colocavam peças no carro e o carro não melhorava, às vezes até piorava. O próprio Alonso fala que o carro de abril era um carro mais lento do que o carro de fevereiro por causa desses problemas. E uma coisa que é triste é que o Felipe Massa foi o primeiro piloto da Ferrari desde 92 a
fazer uma temporada e não conseguir nenhum pódio, né? O último piloto antes do Felipe Massa em 2011 sem ir para o pódio foi Ivan Capelli em 1992 com aquela Ferrari que era uma desgraça. Essa Mercedes aqui é a W01 de 2010, aquela quando o Schumacher voltou e tudo, que eles tinham esse Santo Antônio tipo lâmina e com as entradas de ar mais baixas, numa tentativa de fazer um centro de gravidade mais baixo. Para 2011 eles reverteram para uma entrada de ar muito mais convencional e fizeram um bico extremamente alto, né, que só ia ter que aumentar para os próximos anos, né? Eles fizeram uns bicos que realmente era de assustar o tamanho disso daí. Então, assim, nenhum pódio, nem mesmo Nico Rosberg, nem Michael Schumacher conseguiram pódio com essa W02. Então foi um ano pior do que 2010. E ele leva uma triste estatística, que é o único carro da Mercedes que não conseguiu nenhum pódio na história da Mercedes. Ou melhor, desculpem, é o único carro que também o único carro que não venceu corrida. Porque em 2010, meu Deus do céu, mas que confusão que eu estou fazendo. A partir de 2012, todas as Mercedes ganharam corrida. Mesmo em 2012, 2013, quando ela não era, né, como que se diz, dominante, a Mercedes já ganhou corrida. Em 2012 com Rosberg, 2013 com Rosberg e com Hamilton. Mas então esse aqui é o último carro da Mercedes que não ganhou corrida. Então a partir do W03 todos os carros ganharam corrida, isso que eu queria dizer, né? E sendo que em 2010 eles conseguiram pódios, então esse é o único carro da Mercedes da era moderna que não conseguiu nenhum pódio. Pronto, talvez isso que eu estava querendo dizer. Bom, carro do Bruno Senna, que é a nossa Renault, né? Esse carro ele era muito inovador porque ele tinha um escapamento que saía na frente do assoalho do carro. Então é o que eles chamavam de forward blowing exhaust, né? Então aquele negócio ali que tem uma cruz ali dividindo em dois é o escapamento da Renault. Isso aqui pegou fogo uma vez, né? Acho que foi na Hungria, né? Com o Heidfeld, que ele fala I'm on fire. A ideia deles era soprar, em vez de soprar o difusor, soprar o assoalho inteiro. Quem era o engenheiro desse carro era o James Allison, que é um cara que depois fez fama, né, mais ainda na Ferrari e agora na Mercedes, ele é um dos magos aí da Mercedes. E esse carro, a ideia do Allison era o seguinte, que o problema do difusor soprado é que quando o piloto tira o pé do acelerador, o carro perde a aderência traseira e balança. Então ele queria que o carro fosse uniformemente, tivesse a downforce do assoalho inteiro e não só lá atrás do difusor. Então a ideia era manter o balanço do carro, o equilíbrio do carro, né? Então acabou que conseguiu 2 pódios nas primeiras corridas, mas depois não conseguiu mais. Esse cara aqui, cadê o nosso Bruno Senna? Acho que está mais lá para frente, não? Acho que eu botei ele na Bélgica, não é isso? Cadê você, Bruno Senna? Não, perdi o Bruno Senna. Mas que confusão que eu estou fazendo hoje com essas abas, né? Bom, o que aconteceu foi que o Bruno Senna entrou no lugar do Heidfeld, né? O Heidfeld estava perdendo de 8-3 do Petrov em qualifying. Então isso é uma coisa que não pode acontecer, vocês concordam comigo. Então eles acabaram colocando o Bruno Senna no lugar do Nick Heidfeld, que estava fazendo uma temporada ruim. Você vê que eu ainda tenho esperança de achar o Bruno Senna aqui em algum lugar, né? Não vou. Pelo jeito eu perdi para sempre o Bruno Senna, realmente uma pena que eu não vá mais conseguir nunca mais achar a foto do Bruno Senna em 2011, porque ele estreou em Spa fazendo 7º tempo no grid, sabe? Então foi aí pronto. Estreou em Spa, só que dele já bate na largada em Spa, elimina o Alguersuari da corrida e acaba que nesse final de temporada do Bruno Senna ele consegue um 9º lugar e 2 pontos apenas, né? Mas esse carro aqui ele foi muito inovador por causa desse lance do difusor. Vamos falar do difusor quando a gente for falar do outro, né? Do nosso amigo. Aqui é o Bruno Senna de novo. Quando a gente for falar do Grande Prêmio da Inglaterra que o Alonso ganhou por causa do difusor. Rubens Barrichello, Williams FW33 Cosworth. Para o ano seguinte ia ter motor Renault, mas esse ano ainda era Cosworth. Pior temporada da história da Williams desde que começou, desde os anos 80, etc. A Williams fez 1% dos pontos da Red Bull, né? Cadê? Red Bull 650,
Williams 5%, fez menos do que 1%. Então essa é uma estatística triste, né? E o Maldonado foi o pior desempenho de um piloto da Williams na história da Fórmula 1 até então, né? A gente sabe que depois a Williams vai ter momentos muito piores, mas esse aqui foi um ano particularmente ruim. Para 2012 eles iam dar uma ressurgida, para 2014 também e tudo, então ainda estava um Williams vagalume, mas esse ano foi um ano que o vagalume estava com a sua rabiola apagada. Vamos falar da temporada? Então, assim, grande prêmio da... Eu não vou falar de todas dessa vez, porque essa temporada, claro, muita vitória do Vettel, de ponta a ponta e tal. Então, assim, essa corrida aqui da China, terceira etapa, a McLaren vazou combustível do Lewis Hamilton antes dele ir para o grid, e ele quase que ele não consegue ir para o grid largar, né? Então tem umas cenas muito interessantes do pessoal pegando papel para tentar enxugar embaixo do carro, para enxugar o carro e conectar, os caras gritando um com o outro, e o Hamilton depois ele dá uma entrevista que ele fala, não, naquela hora eu tentei ficar o mais sereno possível, porque eu lembro de que uma vez aconteceu isso com o Michael Schumacher, então isso foi legal do Hamilton falar, né? Que ele viu como que o Michael Schumacher agiu numa situação dessas, então ele ficou calmo e sereno, vão tranquilos, vamos conseguir. E ele sai... Eles conseguem fechar a tampa do carro e eliminar o vazamento faltando 35 segundos para fechar o pit lane. Senão ele ia ter que largar do fundo. Então o Hamilton vai, larga em segundo e ele consegue vencer essa corrida, né? Ele ultrapassa num lugar que não é muito comum de ultrapassar, que tem aquele hairpin na China, que é a curva 6, se eu não me engano. Ele pressiona o Vettel ali e daí naquelas duas curvas de alta que vem depois ele ultrapassa o Vettel na primeira delas, né? Então foi uma ultrapassagem muito legal essa do Lewis Hamilton para vencer na China. Ele ultrapassou na pista mesmo, né? Outra corrida para se falar é a quinta etapa, Grande Prêmio da Espanha. O Alonso largou em quarto, mas lembram, né, que na Espanha a linha de largada é lá no começo, então tem todo tipo de confusão como pegar vácuo, etc. E o Alonso, ele já é um cara tradicionalmente confiante e agressivo. Só que, quando ele não tem nada a perder, então, você tem certeza que o Alonso ele vai estar com duas facas nos dentes, né? Então ele toma a liderança. Mas claro, né, infelizmente a Ferrari não é um fator nesse campeonato, então ele acaba não vencendo. O que acontece é que o Hamilton persegue o Vettel a meio segundo do Vettel, mas Barcelona é muito difícil de ultrapassar. E a gente sente um pouco de uma certa... que o pessoal começa a ficar irritado com a qualidade do carro da Red Bull e começa um pouco daquela teoria que o Lewis Hamilton e o Fernando Alonso iam ter dali alguns anos, assim, que eles iam começar a querer dizer que diferenciado mesmo, mago da Fórmula 1 é Alonso e Hamilton, que o Vettel era mais o carro. Eles começaram a dar, né, algumas pistas, né, soltar isso aos pouquinhos. E na antessala, antes do pódio, os dois se encontram e eles falam, cara, que sensacional esse final, porque o Hamilton ficou embutido mesmo ali na caixa de câmbio do Vettel durante várias voltas. No final eles passaram a linha de chegada colados. E o Hamilton fala, crazy, tal. E eles falam, pois, e o Vettel, pois é, que bacana. Mas o Hamilton dele começa a falar, sabe quando você está falando e você está dando risada, mas você está sério por baixo? O Hamilton ele fala bem assim, você tinha muita downforce naquelas últimas curvas de alta. Sabe quando você fala sorrindo, mas você não está sorrindo por dentro? E o Hamilton fica falando isso. You had so much downforce in the high-speed corners. Aquele sorriso falso. E o Vettel fala, eu usei mesmo a downforce, não sei o quê. Então isso aqui tá começando o pessoal não achar mais graça da Red Bull com esse carro. E o pessoal começando a dizer, né? Bom, em Mônaco também aconteceu a mesma coisa, né? Quase que o Vettel ia ser atacado por todos, mas tem uma red flag que ele pode trocar os pneus e o Button daí dá uma declaração azeda de novo, né? A Red Bull aqui eles cometeram vários erros, mas tiveram sorte. Então acabou o amor pela Red Bull aí, tanto pelo Hamilton como pelo Button, e o Alonso ia dar nos anos seguintes altas declarações desse tipo, né? A próxima corrida é Mônaco. O Hamilton chegou numa secura para ganhar essa corrida. O Hamilton estava emocionalmente muito instável, né? Ele chegou meio maníaco. Eu lembro dele falando I want to win this race, I want to win this race, tipo falando uma frase duas vezes seguida, meio esquisito.
E ele falou que no qualifying ele tinha tempo no bolso se precisasse, que ele tinha certeza que ele ia meter o carro na pole e ia ganhar. Só que aí acontece o acidente do Sérgio Pérez, que o Pérez bate lá na saída do túnel, né, na chicane do Porto, e que é um acidente que você assiste, o Pérez chega a botar a mão na cabeça, assim, né, antes de bater, um acidente muito forte, e dá red flag, bandeira vermelha, e com isso o Hamilton tem o seu treino completamente prejudicado e larga lá do pelotão do Afeganistão. E tem uma corrida cheia de colisões, né? Ele bateu com o Michael Schumacher, quer dizer, ele quase tocou o Schumacher no muro. Ele bate com o Massa e no final ele ainda tira um Maldonado no muro na Sainte-Devote. Então foi uma corrida que... Aí ele foi chamado lá para os comissários, porque bateu com 3 pilotos. E daí que ele fala, eu fui chamado pelos comissários, é ridículo, em 6 corridas eu fui em 5 para os comissários. E daí que ele fala, maybe because I'm black, aquela coisa toda, that's what LG says. E, né, como eu digo na minha série aqui, é que esses acontecimentos que são extremamente analisados e comentados, que todo mundo sabe, eu até nem dou muita trela, eu tento falar mais de outras coisas, outras nuances que talvez a gente não lembre, né? E essa corrida também a gente foi roubado de um final apoteótico, porque o Vettel ele estava com pneus muito gastos, o Alonso estava vindo com pneus melhores atrás dele, o Alonso tinha dito que ele ia tentar passar, que se batesse, bateu, né? O Alonso sem nada a perder, que a gente já sabe, e atrás dos dois vinha o Button com pneus novinhos, pneu e do pneu mais rápido que tinha, que era o pneu vermelho e tal. Então você tinha o piloto mais lento, daí o Alonso mais rápido do que o Vettel e o Button mais rápido que os dois. Então ia ser um final apoteótico que a gente foi roubado desse final, porque o Petrov se espatifa ali, acho que na saída da Tabac ou no começo da piscina, e o Petrov ele fala, eu estou com dor nas pernas, nas costas, e daí então com isso, como tem suspeita de um piloto com lesão, eles dão um red flag na corrida, e daí hoje em dia, essa corrida de Mônaco 2011 é a corrida que todo mundo aprendeu, que você pode trocar pneu, trocar pedaço da asa que está faltando, o que você quiser no carro, porque é red flag. Você pode construir um carro novo ali naquele tempo. Hoje em dia, quando teve red flag ultimamente, a gente já sabia disso, que todo mundo ia botar pneu que quisesse e tal. Mas na época, ninguém achava, todo mundo achava que ia relargar e que ia ser a mesma batalha, mas daí acabou com a batalha, porque o Vettel botou pneu novo, largou na frente e ganhou a corrida. Então a gente foi roubado pelo Petrov, porque daí, depois da bandeira vermelha, ele desceu do carro, saiu andando, tudo, né? Então digamos que a gente ficou bem bravo com o Petrov daquela vez. 7ª corrida, Canadá. Esse daqui é o momento da colisão entre Hamilton e Button, né? O Button ele bateu no Alonso, ele chegou a ser punido, caiu para último lugar, ele estava muito longe dos últimos, corrida com chuva, é aquela corrida que demorou 6 horas, porque chovia tanto que eles paravam, não conseguiam voltar. E aí o Hamilton foi tentar ultrapassar o Button, e o Button falou que para ele aquela mancha vermelha que ele via no retrovisor era a própria asa traseira dele. E na verdade era o Hamilton. Então o Button seguiu a linha de corrida, espremeu o Hamilton entortou a suspensão e teve que abandonar. E o Button seguiu em frente. O Vettel estava liderando e aquela famosa corrida, talvez a maior vitória do Jenson Button, aquela coisa toda, que ele foi de último lugar, estando muito longe do penúltimo, com punição, com um monte de coisa, bateu com o Alonso, bateu com o Hamilton, ele vai lá na última volta, o Vettel acaba perdendo o controle do carro numa curva ali, dá uma leve escapada, passeia na grama e o Button ultrapassa. Essa corrida é um clássico que todo amigo, cabeça de gasolina, torcedor de corrida de carro, sabe decor. 9ª etapa Silverstone é a única vitória da Ferrari, essa cena bem famosa aqui que o Alonso mostra o símbolo da Ferrari no volante na hora que ele desce no carro. Também é a estreia de um cara que a gente fala muito hoje em dia, em 2020, que é o Daniel Ricciardo. Ele já era um júnior da Red Bull, mas ele ainda não tinha nenhuma vaga na Fórmula 1, então eles colocaram o Daniel Ricciardo para fazer a segunda metade do campeonato na HRT, aquela Scania, que era um carro muito lento, que eles tomavam volta à torto e à direito de todo mundo. E ele, assim, no começo, tinha o Vitor Antônio Liuzzi, que era companheiro de equipe, que é um cara rápido, um cara competente,
e ele conseguiu já, depois de algumas corridas, emparelhar com o Lewis, e no final ele já estava conseguindo superar o Lewis. Então foi no Grande Prêmio de Silverstone, nona etapa, que o Daniel Ricciardo estreou na Fórmula 1. Existe uma treta muito grande, até assim, eu vou até aumentar aqui essa minha careta. Isso é muito contado legal aqui, ó, nesse livro do James Allen. Eu tenho 4 volumes desse aqui, que acho que são os 4 que saíram, né? O James Allen, ele tinha um blog muito famoso, e ele fez 2009, 10, 11, 12. Então o 12 vai ser um livro muito legal também. Isso aqui, na verdade, é uma coletânea das crônicas de cada corrida. Então, o que ele escrevia no blog, ele juntou tudo e daí ele fazia lá 1 ou 2 parágrafos em itálico explicando. E aqui ele conta das entrevistas, como foi uma coisa terrível, porque assim, ninguém sabia o que é um difusor soprado. O torcedor de corrida de carro não sabe. Quando você está vendo lá Muhammad Ali contra Joe Frazier, você sabe o que está acontecendo, que os caras vão dar soco no outro. Quando o Maradona faz gol com a mão, você sabe. Agora, o difusor soprado, e o que aconteceu? A Ferrari protestou. Eu tenho aqui do livro, agora eu vou usar o livro do Adrian Newey, né? Que o Newey, ele não gosta da Ferrari mesmo, né? Então, ó, capítulo 73 do livro do Adrian Newey. Tá aqui, ó, How to Build a Car. Capítulo 73. Em Silverstone, tô lendo do livro, tô traduzindo simultâneo, hein? A Ferrari decidiu que eles não conseguiam fazer o seu difusor soprado funcionar, o seu escapamento não funcionava, então, em típico estilo da Ferrari, eles decidiram tentar banir o nosso. Então, ele fala várias vezes no livro isso, né? Que a Ferrari, quando eles não conseguem fazer igual, eles tentam proibir o do cara, né? É o Adrian Newey que tá falando. O argumento deles, da FIA, é que a gente estava usando o motor como um aparato aerodinâmico e que você não pode ter partes móveis que influenciem na aerodinâmica, e o motor tem partes móveis, né? E daí o Adrian Newey fala no próximo parágrafo, fala, bom, obviamente todo carro tem que ter um motor, né? Então você querer dizer que o motor e que os gases do escapamento são gerados por aerodinâmica móvel, é uma forçação de barra, mas acabou ficando uma zona cinzenta, e o Charlie Whiting resolveu proibir que ficasse aberto o exaustor, o acelerador durante quando o piloto tirava o pé do acelerador. Porque o que acontece? Isso aqui fala bastante no James Allen. A Renault e a McLaren e a Mercedes, na verdade, faziam de um jeito diferente esse lance do off-throttle, que é o escapamento continuar soltando grandes quantidades de ar mesmo quando o piloto tira o pé do acelerador. Então você tem o chamado off-throttle blowing, né, que é você soprar com o pé fora do acelerador. Mas daí você tinha 2 tipos disso ainda por cima. Você tinha o hot blowing e o cold blowing. A Renault usava cold blowing mais, que era você deixava todos os coletores e aceleradores abertos, só que não injetava combustível, cortava ignição, etc. Só que o ar continuava passando por dentro do motor e gerando a pressão aerodinâmica que você queria na entrada da curva, quando o piloto tirava o pé do acelerador. Já a Mercedes, da McLaren, eles faziam hot blowing. O piloto tirava o pé, eles deixavam o acelerador bem mais fechado do que o da Renault. Só que eles colocavam um pouquinho de combustível. E daí com isso explodia aquilo e acabava também dando gás. Então esses 2 métodos, que a Ferrari não conseguiu fazer nenhum dos 2 funcionar, eles acabaram teve uma briga na coletiva aquela de sexta-feira, que são os chefes de equipe Martin Whitmarsh e Christian Horner, ficaram se bicando, porque o teu tipo de acelerador é de um tipo, o meu é do outro, e ninguém entendia nada. Mas para essa corrida, eles estipularam que não podia deixar aberto mais do que X% o acelerador quando o piloto tira o pé do pedal, né? Para evitar esse negócio de off-throttle blowing, né? Que é você soprar o difusor com o pé fora do acelerador. E adivinhe, né? Eu até anotei aqui no meu roteiro que, assim, a Ferrari,
ela ficou 6 décimos atrás da Red Bull na China, 1 segundo atrás da Red Bull em Barcelona, meio segundo em Valência. Então, flutuava entre meio e 1 segundo. Chega em Silverstone, a Ferrari fica a 1 décimo da Red Bull. Então, aí o que aconteceu foi que o Alonso largou em segundo nessa corrida e o Vettel tem um problema no pit stop e o Alonso ganhou por 16 segundos na frente do Vettel. Só que o que acontece depois é que a FIA mesmo decide que também eles estão... Era uma coisa que estava podendo e que esse argumento da Ferrari, que era uma coisa aerodinâmica, também não faz tanto sentido assim. Então voltou ao normal e com isso a Ferrari caiu de novo. Foi a única vitória da Ferrari no ano. Outra corrida para se comentar, Nürburgring, uma lindíssima vitória do Lewis Hamilton. Ele já tinha vencido na China, caçando o Sebastian Vettel, ultrapassando o Sebastian Vettel na pista pela liderança e pela vitória. De novo, o Lewis Hamilton faz uma grande corrida, fez batalhas épicas lado a lado com o Webber em várias curvas, batendo roda com roda mesmo. E depois ele faz uma ultrapassagem no Fernando Alonso por fora, naquelas curvas ali do começo do circuito de Nürburgring. Depois ele dá entrevista falando que, né, claro, a imprensa britânica vai ao delírio, porque ele passou o Alonso. Depois de 2010, o Alonso tinha muito esse lance de ser um cara meio vilão, assim, né? Então o Lewis Hamilton ultrapassou o Alonso por fora de maneira humilhante, a galera foi muito ao delírio, assim e tal. E o Vettel, em Nürburgring, fez uma corrida fora do seu padrão, né? O pessoal sempre dizia que o Vettel em Nürburgring ele não ia lá muito bem, cometeu vários erros, rodou e tal, e não teve um bom resultado, uma exceção, né? Corrida no molhado na Hungria, 11ª etapa, chove no molha, de novo, Button perfeito na hora de trocar pneu para seco, para molhado, etc. E ele fala assim, o Button eu já falei no outro vídeo que ele tem um senso de humor que eu acho sensacional, né? E ele fala: quando eu era criança, o meu pai, ele não comprava pneu de chuva, então eu tive que aprender a dirigir no molhado com pneus de pista seca. Ele diz, hoje em dia, que ele queria que eu aprendesse a dirigir no molhado com pneus de pista seca, mas na verdade ele fala isso agora, porque na época ele não comprava porque não tinha dinheiro mesmo. Então o Button dando aí uma explicação muito bem humorada sobre esse lance dele ser um cara que tem uma sensibilidade extrema para guiar o carro em condições de pouca aderência, usar pneu, né, às vezes slick na pista molhada, aquela coisa toda, né? Para a Bélgica, acho que a grande cena é o Webber, que ultrapassa o Alonso na Eau Rouge, né, uma das cenas mais clássicas da Fórmula 1, e isso foi em Spa 2011. Tem a treta do camber negativo, que assim, é aquele lance que quando você está olhando o carro de frente, ele está com o nariz apontado para você, como se fosse nessa foto aqui, ó, do Vettel, certo? Então, se você está com as rodas... Puta, mas tá difícil de eu alinhar aqui. Olha só, essa aqui tá certa, essa aqui. Então, se as rodas estão paralelas, camber zero, camber negativo quando elas estão mais próximas de si na parte alta delas. Então, a Red Bull estava usando tanto camber negativo que comia completamente esse ombro interno do pneu. Eles ficaram com muito medo do pneu não aguentar, aquela coisa toda, mas acabou que aguentou. Então, essa foi uma das tretas também nessa corrida da Bélgica. Estreia do Bruno Senna na Renault, que eu já falei. O Heidfeld estava tomando do Petrov em qualifying. E uma última coisa da Bélgica é que esse cara aqui, ó, vamos botar o carro desse ano, Michael Schumacher, ele estava completando 20 anos da estreia dele na Fórmula 1. Vocês lembram que o Schumacher ele estreou no Grande Prêmio da Bélgica de 1991. Então, 91, 2001, 2011. Então, nesse Grande Prêmio da Bélgica, fez 20 anos da estreia do Michael Schumacher na Fórmula 1. E o que acontece? A equipe solta ele para fazer o qualifying sem ter apertado direito a porca da roda traseira. Então, quando ele chega ali logo depois do retão, por sorte, foi numa curva de média velocidade, ali você tem a chicane Lecombe, né? Desce, aquela curva de 180 graus, rivagem. Saindo dali, a roda sai, ele bate forte no qualifying, tem que largar em último. Só que, felizmente, a comemoração até que foi razoável, porque na corrida ele fez uma excelente corrida, uma super corrida de recuperação e chegou em 5º lugar, tendo largado em último. Inclusive chegando na frente do companheiro de equipe do Nico Rosberg.
Então, essa aí foi o grande prêmio de Spa. E o que acontece? O Vettel, ele consegue 3 vitórias seguidas e sela praticamente de vez o campeonato, porque ele vence Spa, Monza e Singapura seguido, né? Então, Monza é muito famosa porque ele vai ultrapassar o Alonso tenta dar um chega para lá dele. Isso aqui é na curva grande, né? O cara já está em 7ª marcha aqui. E ele vai com metade do carro na grama e ultrapassa mesmo assim, né? Então, 3 vitórias muito célebres do Vettel, né? Uma em Spa, outra em Monza e outra em Singapura. Sendo que a Red Bull era um carro que não era para ser tão dominante assim nessas pistas de alta, né? E ele fala, o Vettel, é uma coisa que eu deixei aqui, até anotei para falar. Ele está dando entrevista, ele fala: olha, a minha abordagem é sempre corrida por corrida. Eu chego para aquele final de semana e faço o máximo para vencer aquela corrida. Eu não fico pensando em termos estratégicos no campeonato. Ele fala bem assim, ó, depois de cada corrida eu recebo os relatórios com os resultados de tudo e a primeira página são as posições do campeonato. Então a primeira coisa que eu faço é rasgar essa página fora e jogar no lixo, porque isso não influencia em absolutamente nada no desempenho que eu vou ter nessa corrida ou nas próximas. Então tá aí esse lance que o Vettel sempre falava, né, corrida por corrida. O Vettel selou o seu título com 4 corridas de antecipação. Foi nessa corrida aqui, ó. Ele aqui no Japão. Então, essas últimas 4 corridas aqui já não estava valendo para o campeonato de pilotos. Coreia, Índia, Abu Dhabi, Brasil. Ele selou no Japão. Foi vitória do Jenson Button. O Button larga bem, só que o Vettel empurra ele para a grama, né? Eles têm até uma conversa depois na antessala do pódio, né? Que o Button fala assim, me tocou na grama. Daí o Vettel fala, acho que eu não vi. Daí o Button fica meio bravo, ele fala, então é assim que nós estamos correndo e tal. Mas foi uma vitória muito assim, emocionante do Button, porque ele tem uma ligação com o Japão, namorada japonesa, e esse tinha sido o ano do tsunami lá, que teve o acidente de Fukushima, que morreu muita gente no Japão. Então acabou que foi uma vitória que todo mundo ficou muito feliz do Button vencer, porque ele tem essa conexão com o Japão. Então o Vettel foi bicampeão e ele, na época eles mostraram, assim, ele se emocionou muito, até chegou a chorar, que quais são os pilotos que conseguiram vencer títulos seguidos, né? Então foi Ascari, Fangio, Jack Brabham, Prost, 85-86, Senna, 90-91, Schumacher, que ganhou 2 seguidos pela Benetton e pela Ferrari, Hakkinen, 98-99, Alonso, 05-06 e depois o Hamilton no futuro, né, iria ser campeão seguido também. Então são 3, 6, 9 pilotos, 10 com Vettel, só que tem esse lance de conseguir ser campeão e conseguir repetir ser campeão de novo no ano seguinte, né? Na 16ª etapa o Hamilton faz a pole, que é a única pole que não é da Red Bull no ano, né? Então você olha aqui, ó, pole position, ó, tudo Vettel, 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 Weber, Vettel, 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 Weber. Então a única pole do ano que não é da Red Bull é Lewis Hamilton no Grande Prêmio da Coreia, 16ª etapa. Ele dá a entrevista, ele faz a pole, mas ele quase chorando. O Hamilton estava fora de controle nesse ano na parte emocional. Ele estava em frangalhos mesmo, porque ele faz a pole e sai com uma cara de velório do carro, uma coisa, né, impressionante. No fim das contas, em Abu Dhabi, o Hamilton vence, né? Então fica 3-3 ele com o Button em vitórias, apesar de que o Button fez muito mais pontos. E na última corrida, Mark Webber vence. O Webber dava sempre esse pulinho, né, na hora que ele ganhava, que o pessoal fazia altos photoshops, né? Colocava fumaça de foguete embaixo dele, como se ele estivesse decolando, fazia uns photoshops muito legais. Muita gente assim suspeita porque o Vettel ele estava liderando com folga e o engenheiro do Vettel falou: nós estamos com um problema crítico no câmbio, a gente precisa que você faça o short shift, ou seja, você troque de marcha em rotações mais baixas do que você trocaria. Com isso ele perde rendimento, o Vettel acaba ultrapassando ele e vence. E muita gente ficou desconfiada, acho que a Red Bull mentiu, queriam dar a vitória pro Weber e tal, né? Sempre que você fala dessa vitória pro Weber, tem gente que fala, não sei. Eu digo o seguinte, isso aconteceu com o Weber durante o ano, sabe? Eles falaram, cara, o câmbio está com um problema seríssimo, eu vou precisar que você faça short shift, porque senão teu câmbio não vai chegar até o final. E o Weber teve que fazer isso e ficou para trás. Então, eu não vejo assim,
não vejo muita conspiração nisso. Eu sou um cara meio anti-conspirações de maneira geral, né? Mas, de qualquer forma, vamos deixar uma foto bacana aqui para encerrar. Muito obrigado para quem ficou até aí. Muita gente fala que os melhores anos que já assistiram foi 2010, 2012, então o próximo vídeo com certeza é um vídeo muito esperado, né? Eu já vou começar a preparar aqui o nosso roteiro para 2012 e a gente vai conversando. Não esqueça de prestigiar, né? Boteco F1, que já é uma super potência do YouTube, mas é meu amigo Serjão, então sempre peço para prestigiar. E também BPcast, né? De certa forma o Boletim do Paddock, né? O canal do Boletim do Paddock no YouTube, que é do casal de lendas lá, o Rubens e a Débora, e tem também a Cíntia, né? Que fizeram um trio sensacional o canal deles, então eu recomendo muito. Beleza, meus amigos? A gente conversa então nas próximas. Tem bastante conteúdo para esse mês de outubro. A gente está tentando fazer. Vou tentar produzir vídeos para lançar 3 por semana. Vamos ver se a gente consegue manter isso em outubro, pelo menos. Beleza? Um abração para todo mundo e até lá.